As 100 maiores descobertas da história. Física. Supercondutores. O Fermilab abriga um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. Um anel subterrâneo de mais de 7 km de comprimento, onde partículas subatômicas são aceleradas quase até a velocidade da luz, e então se chocam umas contra as outras. Para realizar esta façanha foi preciso a ajuda da nossa próxima grande descoberta, o supercondutor. Quem descobriu a supercondutividade? Por que foi uma coisa tão importante? Bom, foi bem antes da Primeira Guerra Mundial, em 1909, mais ou menos isso. Um físico alemão chamado Heike Kamerlingh-Onnes foi o primeiro cientista a pensar em como transformar o gás hélio em um líquido. E ao descobrir como fazer isso, ele podia usar o hélio líquido como fluido refrigerador para manter outros materiais bem frios, pois queria estudar as propriedades dos materiais em temperaturas muito baixas. E uma das coisas que interessavam as pessoas daquela época era como a resistência elétrica de um metal, por exemplo, dependia da temperatura. Ela aumentava, talvez ele ficasse muito resistente a baixas temperaturas. Essa era uma ideia. Então Onnes pegou uma atmosfera de mercúrio, que era bastante puro, e a colocou em um aparato como este aqui. Ele o mergulhou no hélio líquido em um recipiente refrigerador e mediu a resistência elétrica enquanto diminuía a temperatura. Ele descobriu que ao diminuir a temperatura, a resistência caía de forma bem regular e, de repente, ao chegar aos 4,2 Kelvin, acima do zero absoluto, a resistência caía nada, absolutamente a zero. Esse mercúrio poderia conduzir a eletricidade sem resistência, sem perder nenhuma energia, sem dissipar a corrente, e foi isso que ele chamou de supercondutividade. Para ver alguns supercondutores trabalhando, Bill, vamos descer por este túnel cerca de 9 metros abaixo dos campos de Illinois. Este é o túnel acelerador do Fermilab. Neste túnel temos um grande círculo de ímãs supercondutores que usamos para acelerar. Ele contém prótons e antiprótons que usamos para estudar as propriedades da matéria. É um túnel grande de 6,5 km, então arranjamos um transporte para você. Ah, que legal. Legal, né? É sim. Então vocês usam supercondutores aqui? Os supercondutores permitem que uma corrente elétrica flua sem perder energia e podemos usá-los para gerar um campo magnético forte. É o que estamos fazendo aqui. Estes são ímãs e os usamos para manter os prótons e antiprótons circulando no Tevatron, dando voltas e mais voltas ao redor deste grande círculo. Viajam quase à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo mais rápido do que nós. Seria emocionante chegar a essa velocidade nesse carro. Eu ia me sentir pesado. É mesmo. O acelerador de partículas do Fermilab exige uma potência enorme. Ele gasta mais de $1 milhão em eletricidade todo mês para refrigerar os supercondutores do laboratório a menos 270 graus Celsius, o ponto em que a eletricidade flui com resistência zero. O desafio técnico agora é descobrir supercondutores que trabalhem a temperaturas muito mais altas a um custo muito mais baixo. Na década de 80, uma dupla de pesquisadores da IBM na Suíça descobriu uma classe de materiais supercondutores a temperatura relativamente alta, evoluindo em pouco tempo a 181 graus negativos. Agora, 181 graus negativos ainda não é a temperatura que temos na geladeira. Claro que o essencial seria descobrir um material que seja supercondutor à temperatura ambiente, porque este material, se puder gerar supercondutores elétricos úteis, iria revolucionar o mundo. Todas as coisas em nossa casa que utilizam corrente elétrica ou que usem motores elétricos iriam mudar e seriam muito mais eficientes. Quarks. Nossa próxima grande descoberta nos leva à busca pelas menores partículas de matéria do universo. Primeiro, o elétron foi descoberto, depois o próton e, finalmente, o nêutron. A ciência agora dispunha de um novo modelo do átomo, os minúsculos tijolos que constituem toda a matéria. E com a invenção de aceleradores que conseguiam fazer as partículas subatômicas colidir quase à velocidade da luz, dezenas de novas partículas surgiram no processo e foram descobertas. Tantas que, na verdade, os físicos começaram a se referir a isso como zoológico de partículas. No fim dos anos 40 e começo dos 50, quando a descoberta das chamadas partículas estranhas começou, eu fiquei muito interessado nisso. Mas era um campo marginal, ninguém tinha coragem de trabalhar nelas.
O físico norte-americano Murray Gell-Mann começou a ver padrões na desconcertante variedade de todos os novos membros do zoológico de partículas. Ele utilizava características comuns para dividir partículas em diferentes famílias. No processo, ele isolou os menores componentes do núcleo do átomo, os elementos fundamentais que constituem os prótons e nêutrons. Como teórico, não poderia, creio eu, descobrir coisas novas, mas eu poderia propô-las. E se estivesse certo, poderiam chamar isso de descoberta nesse sentido. Eu propus que o nêutron e o próton não eram elementares, como todos pensavam, mas eram compostos de partículas menores, chamadas quarks, com propriedades muito bizarras. O que eu sugeri em termos gerais é que cada nêutron e próton eram feitos de 3 quarks. E que a força entre os quarks vinha do intercâmbio de gluons, assim como a força eletromagnética vinha, de certa forma, do intercâmbio de fótons. Então podemos pensar nos quarks como se estivessem grudados dentro do nêutron e do próton. Os quarks de Gell-Mann estão para as partículas subatômicas, assim como a tabela periódica está para os elementos químicos. E em 1969 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Sua classificação dos menores componentes da matéria trouxe ordem ao caos do zoológico de partículas. Eu pensei que o som quark era um bom som para estes componentes fundamentais. Me parece um bom nome para os componentes fundamentais dos nêutrons, prótons e mesons. Quark, mas eu não sabia como grafá-lo. Talvez fosse KWORK. Mas então, ao reler o Finnegans Wake de James Joyce, como eu faço às vezes, eu notei a frase 3 quarks para o Sr. Mark. E pensei, 3? Afinal, era um número muito importante para os quarks e talvez devesse grafá-lo QARK. Apesar de Gell-Mann acreditar que os quarks eram reais, ele jamais esperava que alguém encontrasse um. Algumas das primeiras evidências de que o conceito do quark estava correto vieram dos experimentos de alguns amigos meus no Stanford Linear Accelerator, em que os elétrons se dispersavam em prótons. Basicamente, o que eles fizeram foi tirar uma foto com um microscópio eletrônico de um próton. E é claro, lá havia 3 quarks. Forças nucleares. Nossa busca por respostas às questões sobre o universo que nos rodeia nos levou da escala submicroscópica de átomos e quarks aos recantos mais remotos da galáxia e além. Nossa próxima grande descoberta é o resultado de séculos de esforços de incontáveis homens e mulheres da ciência. Desde as descobertas de Isaac Newton e Michael Faraday, os cientistas acreditavam que havia 2 forças básicas na natureza. Mas no século XX, eles descobriram que havia mais 2 em ação, as chamadas forças nucleares, em um total de 4 forças fundamentais da natureza. Cada uma delas age sobre um âmbito diferente. Temos a gravidade, que nos mantém na Terra. Sem a gravidade, aliás, seríamos arremessados a milhares de quilômetros por hora no espaço. E isso é o que nos mantém no chão. Isso seria surpreendente. Isso acabaria com a festa. Jogar beisebol seria difícil. É isso aí, iríamos sufocar no seria espaço. bastante complicado. E temos a força eletromagnética, a luz que ilumina o mundo, o rádio, a televisão, tudo funciona com a força eletromagnética. Então temos 2 forças nucleares que só operam em um âmbito muito restrito. Temos a força nuclear forte, que mantém a coesão do núcleo, e a força nuclear fraca, que nos dá a decadência radioativa, que na verdade aquece o centro da Terra. É por isso que o centro da Terra ainda é quente depois de tantos bilhões de anos.
É a energia dos vulcões, a energia dos terremotos, das placas tectônicas. É a força fraca que se manifesta pelo calor. Como se detecta a força nuclear fraca? Como sabemos que ela existe? Sabemos que existe porque temos contadores Geiger. Essas partículas que saem correndo dos átomos despedaçam outros átomos, o que ocasiona uma leve carga elétrica. Podemos medir essa carga e ela provoca um estalo dentro do contador Geiger. Como se detecta a força nuclear forte? Bem, a força nuclear forte é mais difícil porque é o que mantém os átomos coesos. Para isso, precisamos de aceleradores. E temos de esmagar as partículas e parti-las em pedacinhos. Alguém uma vez comparou isso a tentar entender como um piano funciona atirando-o por uma escadaria e ouvindo todos os sons produzidos enquanto o piano se desintegra escada abaixo. É o que fazemos. Nós despedaçamos os átomos. Temos a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E o que vem agora? Bem, sabemos que as forças quânticas podem ser resumidas em um determinado modelo padrão. Talvez seja a mais feia teoria conhecida pela ciência, mas é muito bem sucedida no nível subatômico. Gosto de compará-la a uma fita adesiva, com a qual juntássemos um tamanduá a um tubarão e uma girafa, e chamássemos esse animal horrível de o produto mais refinado da evolução. Ela deveria ser a teoria mais avançada, o modelo padrão, mas ainda é muito feia. Nós temos a gravidade, bela, magnífica, suprema, baseada em superfícies curvas, é de chorar. Os físicos literalmente choram quando vem a equação de Einstein. Bem, é claro que as duas precisam se unir. Isso é o que chamamos teoria de tudo. A teoria que reuniria todas as forças em uma única superforça, que existiria desde o início do tempo. Não sabemos se vamos encontrar uma superforça que inclua todas as 4 forças fundamentais da natureza. Não sabemos se seremos capazes de escrever uma teoria física de tudo, mas uma coisa é certa. Cada descoberta leva a novas explorações e nós, humanos, somos uma espécie curiosa, com um ímpeto de compreender, explorar e descobrir.